Na última sexta, né, sexta-feira agora, Moraes foi hostilizado por um grupo de brasileiros no aeroporto de Roma, na Itália, e teve o filho fisicamente agredido. Os 3 agressores já foram identificados. São ele, Alex Zanata Bignotto, a Andrea Mantovani e o Roberto Mantovani Filho. E o Alex já deu um depoimento à Polícia Federal e ele disse que não teve nenhum tipo de agressão física. Por isso, a necessidade dessas imagens, e aí a Polícia Federal já solicitou isso às autoridades da Itália, né? Isso aconteceu em Roma, mais especificamente, e essas imagens devem chegar até sexta-feira, o que pode... Enfim, o que pode não, né? O que vai desvendar o que de fato aconteceu. E aí o ministro Flávio Dino, em entrevista à Globo News, disse que a agressão a Moraes e aos seus familiares pode, além de ser um crime contra a honra e ameaça, ser enquadrado como um ataque ao Estado Democrático de Direito. O que vocês acham? Bem, acho que é parte de um quadro mais amplo que a gente tem vivido de desconfiança com as instituições, de ataque, de fato, à integridade do sistema democrático brasileiro, e também de uma percepção que a gente não pode ignorar de parte da sociedade de uma espécie de politização do judiciário, o que faz com que ministros do Supremo, que em tese deveriam ser vistos como figuras acima das disputas partidárias ideológicas, acabem sendo vistos muitas vezes como agentes polarizadores. Então, eu acho que esse episódio representa essas duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, parte da sociedade brasileira tem visto o judiciário como parte do jogo político, o que é algo muito preocupante. Uhum. E, nesse contexto, tem promovido ataques ao Estado Democrático de Direito, o que ficou mais evidente no dia 8 de janeiro, com aqueles ataques golpistas. Eu diria que isso tudo está dentro do mesmo bolo contextual, assim. Mas um ataque ao ministro é um ataque ao Estado Democrático de Direito, sendo que esse ministro representa uma instituição, né, que é o judiciário? Porque o ponto o que seria a motivação do ataque ao ministro? Pela notícia, é claro que a gente vai precisar ver as imagens, mas primeiro, lógico, é pouco provável que o ministro tenha mentido, né? Porque, enfim, as imagens devem vir a público, não tem por que uma autoridade se colocar numa situação dessa de trazer uma acusação para ser desmentido depois, então eu acho... E foi no aeroporto, né, que é um lugar que provavelmente tem muitas câmeras. Exato. Não sei se foi dentro ou fora. Eu acho dentro que do aeroporto dentro, Leonardo da Vinci, que é um aeroporto super bem equipado, o aeroporto de Roma. Então eu acho que é pouco provável que o ministro tenha mentido. Então eu acho que diante dos fatos, a gente precisa... Enfim, claro, as imagens vão surgir para confirmar, mas desde já, quais são as acusações? É que o casal lá, a família, estaria chamando o ministro Alexandre de Moraes de comunista e de alguém que atuou contra a função dele, né? Então, isso está dentro de uma narrativa que tem sido utilizada sistematicamente para fazer uma desconfiança das instituições, para atacar as instituições. Então, eu diria que, nesse caso, é possível, sim, dizer que o ataque ao ministro é também um ataque às instituições. Para corroborar com isso, eu queria trazer um dado. A gente acabou de fazer um estudo, o Instituto Locomotiva, junto com a gente, com a IDEA, num estudo que chama Zeitgeist, que é uma nova iniciativa que a gente tem, olhando para onde vai a direita brasileira. E a gente, muitas das questões aproximam o que se chama de direita e de esquerda, especialmente na economia. O Livres vai ficar horrorizado, já deve ter visto, né? Agora, nessa questão do STF é onde mais discorda-se. E aí o dado que eu queria trazer é que 61% das pessoas que dizem ter votado no Bolsonaro acreditam que o STF prejudica a democracia. Acredito que o STF prejudica a democracia. Quantos por cento? 61.
É muita Nossa, gente. é muita gente. Então, isso eu corroboro com o que ele falou, né, de que as pessoas acham, de fato, tem essa crença de que o STF é o bicho-papão da democracia e que a culpa do STF é uma série de questões. E aí acho que a gente, na verdade, se politizou no Brasil, mas acabou não se educando politicamente, né? Então, a gente acaba vendo esse tipo de manifestação que muita gente considera como democrática, mas não é, né? Você está num espaço privado, viajando com a sua família, não é hora de você xingar alguém ou de você exercitar violência contra alguém. A violência, inclusive, não é em lugar nenhum, né? Mas você tem lugares para se manifestar que não é exatamente numa fila de aeroporto de uma forma agressiva. Não, e tem cada vez mais ministros, né, têm sofrido esse tipo de ataque, né? E é interessante a gente também observar que até outro dia ninguém nem sabia quem eram os ministros do STF, né? Quanto mais dá apelido, né? Xandão, sei lá, essas coisas aí que aparecem. E as pessoas hoje sabem mais do que jogador de futebol, eu acho, no Brasil. Não, é impressionante, né? Eu acho que, assim, começou com a história do mensalão, né? Com o julgamento do mensalão. Exato. Eu não sei se em outros países os julgamentos também são televisionados. Tem até umas pesquisas interessantes. Tem uma tese de doutorado da FGV que mostrou que o início da TV Justiça ampliou o tamanho dos votos dos ministros. Então, se eu não me engano, em média, em 22 páginas por voto. O que é muito interessante, né? Porque é um sinal de que a exposição na TV fez com que os ministros quisessem ter mais tempo de tela, quisessem aparecer. Ter protagonismo. Mas é uma evidência que... E aí é um trade-off interessante, né? Porque, por um lado, você aumenta a transparência, você permite que a sociedade acompanhe de forma mais, enfim, presente o dia a dia da corte. E até aprenda, né? Assim, de certa forma, como é que funciona isso? Eu acho que muita gente não tinha nem contato com o judiciário, como, né, funcionava um julgamento, ainda mais da Suprema Corte, né? Imagina. Agora, um ponto que eu acho interessante que você destacou é que esse processo vem basicamente desde o mensalão, e eu concordo com essa análise. E acho que é curioso que, ao longo do tempo, a gente viu a acusação da politização da justiça mudar de campo político, né? Porque, por um grande momento, a gente viu da justiça estavam perseguindo politicamente o partido, e agora a equação se inverteu. A gente vê a direita dizendo que a justiça está atuando politicamente e perseguindo a direita. Agora, conforme o resultado da decisão, né? Exato. De fato, foi no mensalão ali com a televisão. Xingou ele próprio, o Alexandre de Moraes, com palavras de baixo calão. E, assim, quando a gente vê essa pesquisa, a gente vê exatamente os assuntos pautados na rede social. E é isso que define, digamos, esse campo político, que é curioso. Então, urna eletrônica, descrença na urna eletrônica, militares no poder, acham que os militares têm que entrar no governo, iriam resolver as questões, e STF. Então, são os três assuntos que animam essas pessoas na rede social. Agora, causou mortes da última vez, né? Na eleição a gente teve mortes, coisa que não acontecia, né? A gente vê mortes em eleição no México, no Brasil não tinha isso. No máximo você tem ali uma disputa entre candidatos numa cidade pequena. No ano passado você teve muito caso de agressão, o que é uma lástima, né? Eu acho uma lástima porque é um pouco um caminho sem volta, gente, infelizmente. E esses três aspectos